Olá, pessoal. Estamos aí mais uma vez com uma preparação do Enem. Professor Charles com vocês mais uma vez. Vamos lá. Título da nossa aula de hoje, né? Obviamente vamos resolver exercícios, vamos fazer questões, dar algumas dicas, fazer um trabalho aí com vocês e ficar bastante esperto. Mas não seria uma aula de química se nós não comentássemos sobre a tabela periódica, tá? Hoje eu elaborei, eu coloquei alguns exercícios, eu peguei alguns exercícios de vestibulares do passado, onde sempre está dando ênfase em alguns conceitos de tabela periódica. Então, eu estou batizando a aula de hoje com uma aula de tabela periódica, obviamente, resolvendo alguns exercícios. Então, nada justo do que discutir um pouquinho a tabela, verificar, a grosso modo, algumas coisas de extrema importância, que eu acho que é imprescindível para um aluno fazer um vestibular, preparar para o Enem no quesito química. Se ele não conhece algumas informações a respeito da tabela periódica, como é que ele vai fazer a prova? Como é que o aluno vai fazer uma prova se não sabe o que é a diferenciar um elemento químico metálico de um elemento químico não metálico, um gás nobre e assim por diante, tá ok? Eu vou até o monitor com vocês e vou dar uma mostrada para você numa tabela periódica e relembrar alguns conceitos que com certeza você já viu e se não viu vai ver agora e logo na sequência já vamos fazer um exercício, tá? Então vamos lá, ó. Vejam vocês lá. Então tá lá. Temos lá a nossa tabela periódica, toda a tabelinha periódica, nós sempre temos uma legenda. O menino não pode esquecer dessa agenda. Então percebam vocês, nesta tabela aqui, nós temos a nossa legendinha, onde aqui embaixo nós temos lá o nome do elemento, né? O símbolo nós temos aqui em cima assim a massa dele, né, do elemento químico, e nessa tabela nós temos o número atômico. Então, esse é o esquema. Toda tabela tem o quê? Tem uma legendinha, não podemos esquecer disso. Agora, gente, dá só uma olhada. Perceba, aqui embaixo também nós temos algumas informações. Ó, o hidrogênio, perceba que ele está bonitinho aqui no cantinho. Ele está verdinho, o hidrogênio tem a sua classificação própria. Hidrogênio é hidrogênio, tá? Tudo que nós temos aqui em amarelo na tabela são os elementos metálicos, são os metais, tá ok? O que mais? Todo mundo que nós temos de rosinha, percebam vocês, esse rosinho um pouquinho mais claro, né? Nós temos aqui os semimetais, que são considerados elementos não metálicos também. Rosinho um pouco mais escuro são os metais, tá? É interessante o aluno, quando lembrar sempre daquela frasezinha que qualquer lugar você escutou do seu professor de química. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Você já ouviu falar disso daí, né? O que significa? Nós temos ali a série de eletronegatividade entre os não metais, os principais. Aquilo facilita o aluno identificar os principais ametais. Mas como nós temos a tabela aqui, vamos aproveitar da dita cuja, tá? Temos também aqui os gases nobres, tá? Os gases nobres estão aqui, aqueles estáveis por natureza, respeitam a regra do octeto. O octeto, esses, né? Com exceção aqui do Elinho, que o Elinho, o Elinho, esse é o Elião, né? O pai do Elinho, tá? O Elião, que ele é estável apenas com 2 elétrons na sua última camada. Então veja, esse a grosso modo é a nossa tabela periódica, né? Uma coisa que é interessante ressaltar para os alunos. Família 1 é a família dos alcalinos. Toma cuidado, o alcalino, somente os metais alcalinos. O hidrogênio só está aqui por conveniência, tá? Temos aqui a segunda família, a segunda coluninha, que é dos alcalinos terrosos. Temos aqui, nesse meio, os elementos de transição, tá ok? Nesse meio, os elementos de transição. O que mais nós temos? Esse do segmento B, perceba que nós temos aqui toda a letrinha B, família 3B, 4B e assim sucessivamente. Não podemos esquecer dessa tríade aqui, né? Ó, que a família 8B engloba coluna 8, 9 e 10, não podemos esquecer dessa informação. Perceba, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Nos cursos, nos vestibulares, nos dias de hoje, na preparação para o Enem, é imprescindível o aluno conhecer que a família 6A é a família dita família dos calcogênios, tá? É o nome desta família, família 6A ou família 16. Não esquecendo que nós temos 18 coluninhas assim, né? Cada uma tem a sua letrinha respectiva. Segmento B, segmento A. Esses As, podemos dizer que são os representativos, tá? Que mais? Então, só ressaltando, calcogênios, halogênios e os gases nobres, né? Antigamente usávamos o termo família 0, mas isso não está usando mais. Então, veja, né? Temos aqui
então, os lantanídeos, né? Temos aqui os actinídeos, não esquecendo que a tabela periódica, ela é formatada em ordem crescente de número atômico. Lembra que você aprendeu lá na escola, número atômico, a letra Z, né? Não podemos esquecer da letra Zzinho que representa o número atômico. Menino, número atômico, tá? É como se fosse o RG. Existe número de RG repetido? Não existe RG repetido, tá? Todo elemento químico tem o seu respectivo número atômico. E, com certeza, eles não se repetem na tabela, mas como é organizado esses elementos químicos na tabela, tá? É por ordem de número atômico? Sim, por ordem de número atômico. Se você tiver uma tabelinha guardada na sua casa aí, se você tiver uma tabelinha lá no seu livro, depois você pode olhar que você vai verificar que o que eu estou falando para você funciona. Se você quer ver, olha, esse elemento químico aqui tem número atômico 1. Este elemento químico aqui tem número atômico 2. Esse tem número atômico 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e assim sucessivamente. Não sei se você percebeu que a nossa tabela periódica ela vai crescendo de acordo com o número atômico. Isso facilita. Isso para uma interpretação, para a resolução de um exercício, ajuda bastante para o aluno, tá? Fica muito esperto com isso daí. Tá joia? Não podemos esquecer uma coisa super interessante, tá? Perceba que todos esses elementos aqui, percebam, ó, eu tenho aqui número atômico 55, 56, 57, 72. Por que teve esse pulo, né? Não podemos esquecer que todos esses 57 simplesmente são todos esses elementos aqui, os lantanídeos, eles estão aqui dentro desta família, tá? Assim como os actíneos também, eles ficam todos aqui nesta família. Se você depois realizar uma análise lá na sua tabelinha, como havia dito a você, você vai perceber isso daí. Então o que eu fiz com vocês? Dei uma geral, relembrando alguns conceitos, não podemos esquecer. Metais alcalinos, família número 1 ou 1A. Metais alcalinos terrosos, família 2A ou família 2. São famílias representativas. Depois eu vou lá para as 6 últimas, né? Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Não pode esquecer, calcogênio, halogênio, né? E depois nós temos lá os gases nobres. Esse aí é, grosso modo, a tabela, tá ok? Mas, dando essa geral, uma ênfase, lembrando um pouquinho alguns conceitos de tabela, aí o aluno fica pensando assim, mas professor, como é que vai ser lá no dia da prova? Geralmente a prova nós temos o quê? A resolução, a tabelinha periódica que nos auxilia, ela simplesmente é preto e branco. Como é que eu vou verificar isso daí? Calma, você precisa saber quem é alcalino, um alcalino terroso, como eu acabei de falar para vocês, tá? Agora a questão de saber quem é metal, não metal, foi como eu disse a vocês. Tem algumas técnicas, o examinador, o aplicador, o que elabora a avaliação do Enem, ele não está querendo que o aluno decore tabela, hoje não existe isso mais. Tempos atrás, muito tempo atrás, o aluno tinha que decorar, hoje não precisa mais, tá ok? Precisa saber só localizar algumas informações. Vamos lá então fazer um exercício, né? Para começar a colocar essas coisas em prática aí, tá? Sempre, não preocupe, sempre vai ter uma tabelinha lá na sua prova, tá? Ela vai estar em preto e branco, mas não tem problema algum. Vamos lá para o primeiro exercício, tá? Olha lá, o Elinho apareceu, vamos ter que fazer um exercício. Questão número 1, olha lá. Ó. Em um bate-papo na internet, 5 estudantes de química decidiram não revelar seus nomes. Olha só a jogada, gente, essa questão é fenomenal. Mas apenas as 2 primeiras letras. Como é que é o negócio? Lá numa sala de bate-papo, os estudantes de química decidiram não revelar seus nomes. Todo mundo conversando lá, tal, batendo seu papo. Mas apenas as 2 primeiras letras. Ele só tinha lá as 2 primeiras letras. Por meio de símbolos de elementos químicos. Olha que engraçado. Nas mensagens, descreveram algumas características desses elementos. Vamos vê-la. Olha lá. Ó. Primeiro, olha lá. Ó. Então, qual que é a jogada do exercício? Os meninos estavam conversando, tá? Mas por quê? Ele queria simplesmente não fora revelado os nomes de cada um.
Eles usaram elementos, símbolos dos elementos químicos, os iniciais, que é a regra que nós usamos no dia de hoje, tá? Aí nós temos o quê? Algumas informações para descobrir quem é quem da situação. Vamos verificar as informações. Tá lá, ó. Primeira informação. Essa substância que ele está falando aí, esse símbolo, né, que é o nome do respectivo menino lá, é produzido a partir da bauxita por um processo que consome muita energia elétrica. Entretanto, parte do que é produzido após a utilização é reciclado. Gente, isso daí nós temos que gravar que é o alumínio, tá? Para fazer você perceber, ó, uma informação super importante, tá? Consome bastante energia elétrica para fazer alumínio. E alumínio, você sabe, né? A latinha de refrigerante é de alumínio, assim como nós temos as panelas de alumínio e assim por diante. Então vejam vocês, o símbolo químico que representa o nome do menininho lá é simplesmente o quê? É do alumínio. E qual que é o símbolo químico do alumínio? Al. Então memoriza aí. O nome desse menino aí, o primeiro nome dele, as iniciais desse nome dele começa com Al. Porque esse produto aí é o alumínio que nós falamos. Então, guarda essa informação. Alumínio é a primeira, o Al. Vamos para a segunda. Olha lá, ó. Na segunda informação nós temos lá, é o principal constituinte do aço. O aço, que é uma liga metálica, né? Reage com água e oxigênio, formando um óxido hidratado. Gente, esse óxido hidratado que ele está falando, aço, o que tem aço? A grande parte desse aço é uma liga metálica, como todos conhecem, tá? Nós temos o que lá? Grande quantidade de ferro e pouca quantidade de carbono, mas não é liga metálica, mas o aço tem aquela certa quantia de carbono, tá? Mas a grande parte, a grande massa é de ferro. Então, pera lá, como é que foi a nossa jogada do exercício? Vamos recordar. Eu não estou divulgando meu nome lá no bate-papo, eu estou falando símbolos químicos. Já vimos que o primeiro é a partir do alumínio. O alumínio, as iniciais, Al. O segundo, nós descobrimos que é o ferro. Então, pera lá. Então, o nome dessa pessoa, a primeira pessoa vai ser começando com Al, o segundo começa com Fe, que é do ferro, tá ok? Vamos para a terceira lá. Olha lá, ó. Tá dizendo que as iniciais aí do nome do maldito aí, ó, é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, tá? Nossa, não ajudou nada. Na forma de óxido, está presente na areia. É empregado em componentes de computadores. Esse cara que ele está falando aí, essas iniciais, é o silício, gente. Não podemos esquecer, é o silício. Ele tem lá na areia, é aplicado em computadores e assim por diante, tá? Silício que está lá na areia. Então vamos lá. Temos Al, temos Fe e temos o que mais? Silício. 3 iniciais já descobrimos. Vamos para a próxima, olha lá, ó. Esta substância, né, esse elemento químico em questão, reage com água, desprendendo hidrogênio. Combina-se com cloro, formando o principal constituinte do sal de cozinha. Gente, sal de cozinha, esse é clássico, né? Se está juntando com cloro, simplesmente quem é o elemento? Posso falar que é o Na. Então vai memorizando, olha lá, ó. Tenho Al, tenho Fe, tenho Si e tenho Na. Vamos para o próximo? Acho que o próximo é o último, é isso mesmo, olha lá, ó. Na forma de cátion, né, aquele positivo, compõe o mármore e a cal. Na forma de cátion, compõe o mármore e a cal. Esse em questão é o alcalino terroso lá Ca, o cálcio, né? Mas na forma de cátion, como foi colocado no exercício, ele é o Ca2+. Então, por essa combinação, vamos lá verificar o que o exercício está solicitando. Olha lá, ó. Os nomes dos estudantes, na ordem em que estão apresentadas as mensagens, podem ser. Então tá lá, tem uma sequência. Lembra, gente, o primeiro, quem era o primeiro mesmo? O primeiro não era o alumínio? Vamos verificar quem é que começa com a L? Perceba que na letra A não tem como verificar isso daí. Letra B, opa, pode ser letra B. O Alberto lá já começa, ó. A letra C pode descartar, porque nós sabemos que o primeiro lá que nós descobrimos, lembra lá? O alumínio que nós produzimos, então a letra B está no páreo, hein? Vamos ver a próxima. Letra D, sai fora. Ele não está na sequência, tem que ser o primeiro, tem que ser a L. Então ficamos com a letra A. Vamos só voltar aqui.
Ficamos entre a letra B e a letra E. Agora, e a segunda? Lembra a segunda? Aquele principal constituinte do aço, não é isso? Aquele principal constituinte do aço, o ferro. Então nós temos que ter o primeiro, já gravamos que o primeiro é o Alberto, começa com a L, o segundo quem é, gente? Começa com FE. FE no caso é Fernando. Será que na letra B tem Fernando? Ó, eu tenho na B, eu tenho Fernando e na E tenho Fernando. Ainda não matamos. Vamos para o próximo. Lembra lá? Do maior constituinte lá na crosta terrestre, que é o SI, que é o silício. Então eu tenho que ter quem? Olha lá, ó. Eu descobri que é Alberto, descobri que é Fernando. Vamos verificar o terceiro? Tem que ser o silício. Opa, letra E tá Silvana. Será que na letra B tem Silvana? Tem Silvana também. Temos que ir pro próximo, Olha lá, ó. Então, lembra o que reage com o cloro lá formando no sal lá de cozinha, né, que é o Na? Então, o Na, o nosso quarto tem que ser Na. Então, a letra B lá, gente, a letra B nós temos o Na da Nair. Será que na letra E tem Nair? Opa, não tem, tem Carlos. E por último, só confirmando, lembra lá? O Ca, o cátion alcalino terroso que eu havia dito para vocês? Então aí, ó, fazendo uma combinação, nós ficamos com a resposta do quê? Nós ficamos com a resposta B, né? Que é o Alberto, correlacionando com o alumínio. Então o Alberto, olha que engraçadinho, lá na sala de bate-papo, ele não falava que era Alberto, ele falava que era L, o elemento químico, o alumínio. Aí nós ficamos com Fernando representando o ferro, Silvana representando o silício, Anair representando o Na, o sódio aí, né? E o Carlão, o Carlos, né? Representando aí o Ca, o metal alcalino terroso. Ficamos com a resposta B. Gente, já o Elinho já tá ali. O Elinho já tá lá querendo fazer exercício e assim por diante. Mas, menino, o que nós fizemos? Você viu, exercício, eu achei isso fenomenal, tá? O que nós fizemos aí? Fizemos uma correlação, coisas do nosso cotidiano, você que sempre está aí nas salas de bate-papo, sempre você está conversando, e simplesmente foi uma brincadeira legal, onde ele tentou correlacionar alguns conceitos químicos, né? E conhecimentos do nosso dia a dia, tá? Perceba, é interessante o aluno sempre estar atualizando, fazendo leituras, conhecendo os principais elementos químicos que estão ao redor, né? É interessante hoje em dia falar panela de alumínio. O aluno não sabe que o elemento químico que tem lá é o Al. Então é interessante sempre ficar de olho, ser curioso. Pega lá o rótulo do shampoo lá do seu banheiro. Você fica lá um tempão lá tomando banho, pega e leia o rótulo do shampoo. Você começa a entender alguma coisa, sempre ficar esperto, sempre tem lá uma informação de extrema importância para as nossas provas do Enem, que sempre está relacionado com coisas do nosso cotidiano, tá? Mas vamos trabalhar, vamos fazer exercício, né? O Eli já cutucou lá, ele falou, não, quero fazer exercício, então vamos lá, fazer no próximo exercício. Vamos lá então, olha lá. Ó. Questão 2. 5 amigos resolveram usar a tabela periódica como tabuleiro para um jogo. Regras do jogo, olha lá, o povo está adorando brincar aí com tabela periódica. Regras do jogo. Para todos os jogadores, sorteia-se o nome de um objeto, cujo componente principal é determinado pelo elemento químico. Então, o que ele fazia? Eles sorteavam um objeto, né? E o principal elemento químico constituinte seria lá o escolhido, tá ok? Que mais informação nós temos? Cada um joga 4 vezes um dado e a cada jogada move sua peça somente ao longo de um grupo. Não pode esquecer que grupo é a mesma coisa que família, né? Sempre em pé. Ou de um período, que é sempre deitado, de acordo com o número de pontos obtidos no dado. O início da contagem é pelo elemento de número atômico 1. Lembra? Começa lá no hidrogênio. Numa partida, o objeto sorteado, olha lá, sortearam o que foi na latinha de refrigerante, tá? Sortearam a latinha de refrigerante, pô, quem que tá nessa latinha de refrigerante? Na latinha de refrigerante tem alumínio, todo mundo sabe, tem tanta reciclagem aí. Então o primeiro a sortear foi o alumínio, com Al, tá? Lembra do Alberto? O Al. Aí o que acontece? Como é que funciona esse jogo aí? Né? Olha lá, ó. E os pontos obtidos com os dados foram, tá lá, ó. A Ana jogou o dadinho 4 vezes, ela pegou os números 3, 2, 6, 5. O Bruno, 5, 4, 3, 5. Célia, 2, 3, 5, 5. Cada jogada foi saindo esses números aí, né? Aí jogou depois o Décio, depois o Décio e depois a Elza. Tá joia. Aí acontece, tá aí a tabela, tá?
qual que foi a jogada? Assim que quem conseguiu alcançar o elemento procurado foi. Aí você fala assim, quem foi esse elemento procurado? Na latinha de refrigerante nós temos alumínio, tá ok? Então como é que é a jogada? O negócio é o seguinte, olha o monitor, foi assim, ó. Então, nós temos que partir de onde? Temos que partir do número atômico 1, que é o hidrogênio, tá? E qual que é a jogada? Eu preciso partir desse e chegar até quem? Até o alumínio, que é o constituinte majoritário lá da latinha de refrigerante. Mas só que, como eu posso mover? É como se fosse a tabela periódica, fosse um tabuleiro. Como é que eu ia fazer? Eu só posso mover de que jeito, gente? Eu só posso mover nos grupos e só posso mover nos períodos. Lembra disso? Temos 18 grupos e 7 períodos, eu só posso desse. Então eu vou fazer uma jogada o primeiro, vamos só verificar. Eu não recordo como foi o primeiro. Nós tínhamos lá então, olha lá, o primeiro assim, ó. Olha a Ana jogou o 3, o 2, o 6 e o 5. 3, 2, 6 e 5. 3, 2, 6 e 5. Eu vou até marcar aqui no quadro para não esquecer. 3, 2, 6 e 5. Então vejam vocês, olha lá, ó, 3, 2, 6 e 5. Eu só posso mover em períodos e posso mover em grupos. Então veja, ó, primeira jogada, 3. Eu não posso correr para cá porque não tem como correr aqui fora. Eu tenho que usar a tabela como tabuleiro. Então veja, ó, 1, 2, 3, paro aqui. Movi numa coluna. Se eu for para cá, eu não vou chegar até o alumínio, então não vai dar certo. O primeiro foi 3, o segundo foi 2. Se eu for para cá, não dá 2, né? Então vem, ó, 3, 1, 2. Só posso mover, não posso mover duas vezes. Ou eu vou na coluna, ou eu vou no período. A próxima jogada da Ana foi 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Aí depois eu tenho que mover quantas vezes? 5, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Não cheguei no alumínio. Então, não foi isso que nós descobrimos. Então você entendeu a estratégia? Eu só posso rodar de que jeito? Ou no grupo, ou eu posso rodar no período. Eu não posso pular, não posso burlar. Por quê? A nossa tabela é um tabuleiro. E o que nós queremos saber? De acordo com a jogada, quem é que chegou até lá, tá? Mas vou ter que fazer todos, tá? Eu vou facilitar para você. Eu vou fazer quem é que eu vou provar para você lá no monitor quem foi que chegou lá de acordo com a sequência, tá ok? Se não me falha a memória, quem foi que chegou foi a Elzinha. Foi a Elzinha. A Elzinha tem uma combinação de jogadas 4, 6, 6, 1. A Elza tem uma combinação de jogadas 4, 6, 6, 1. Será que é isso mesmo? Será que é isso? Eu vou até lá um monitor e vou colocar lá a nossa tabela, nosso tabuleiro da sorte aí, e vamos lá tentar chegar até o elemento lá, alumínio, que fora o solicitado, o sorteio lá dos objetos, né? Foi o alumínio que está na latinha de refri, não foi isso? Então vamos lá, ó. Vamos até o monitor e contar. Vem comigo. Não esquecendo que eu preciso partir do número atômico 1, não posso ficar pulando, eu tenho que seguir em períodos e assim por diante. Vamos ver a combinação da Elza, vamos ver se vai dar certo? A Elza tem primeiramente 4, a primeira jogada, pum, jogou o dadinho, pegou o 4. Vamos verificar se deu certo, ó, partiu daqui. 1, 2, 3, 4, parei, 4, né? Não posso sair daqui. A segunda jogada, meia dúzia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parei por aqui. Aí ela, pum, jogou de novo o dado, qual que é o próximo número? Meia dúzia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 6. E a última jogada lá, ó. O que aconteceu? Nós jogamos umzinho lá, ó. Foi o caminho mais fácil para chegar até o alumínio, tá? Aí chegamos até o alumínio, legal. Então, o que nós fizemos, gente? Simplesmente foi um exercício, foi uma brincadeira, você viu? Foi uma brincadeira onde nós ficamos correlacionando essas informações, onde nós sorteamos o objeto foi latinha de alumínio, aí nós jogamos o dadinho 4 vezes, e qual que era o objetivo do exercício, né, Lau? Assim, quem conseguiu alcançar o elemento procurado foi, com certeza, gente, a resposta correta foi a Elza, né? Aí você fala, você já sabia. Eu joguei um tempão, joguei várias vezes, né? O terrível é fogo, né? O pior, né, que eu fiz todas as combinações e só na última aconteceu isso daí, tá?
turma, um exercício onde nós estávamos correlacionando essas informações, correlacionando quem é o constituinte majoritário lá da latinha de refrigerante, vimos o alumínio, que mais? Outra coisa que apareceu por consequência lá da liga metálica lá, o aço, né? Que o constituinte majoritário é o ferro, tá? É o ferro. Então, essas informações eu acho de extrema importância o aluno sempre estar esperto. O Enem exige bastante isso, que o aluno conheça pelo menos esses conceitos básicos. Se o aluno não sabe que na latinha de refrigerante tem alumínio, como é que ele vai entender isso daí? Se ele não soubesse que tinha alumínio, como é que ele ia fazer o exercício? Aí depois você percebeu que foi uma jogada, foi um raciocínio lógico e o aluno tinha que saber onde tinha o número atômico 1. Lembra que eu mostrei para vocês a sequência? Não podemos esquecer. Partimos lá do hidrogênio e depois começamos a andar. Não posso pular. Qual o outro conceito importante? Saber o que é família, saber o que é período e assim por diante, tá? Então foi um exercício legal que ficou como resposta a Elza, né? Foi a Elza que deu a sorte aí no jogo e assim por diante. Gente, tudo isso que nós discutimos, você depois pode assistir, acessar o nosso site. É simples, você faz um cadastro simples lá, coloca seu e-mail e tal, acesse o nosso site www.acerteosponteiros.com.br, onde lá você vai ter essa aula que você assistiu hoje, tá? Com mais detalhes, você pode ir lá e assistir com mais calma, você pode pausar e assim por diante. Faça isso, uma boa prática isso para você, tá ok? E pega o joguinho depois do tabuleiro lá e faça a brincadeira, tá? Faça a brincadeira que vai ser muito legal. Gente, com isso, eu quero encerrar aqui a nossa aula de hoje, tá? Prazer em revê-los, prazer em encontrá-los aí, tá ok? E espero que no nosso próximo encontro vamos trabalhar bastante com a preparação do Enem, tá ok? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro, tá? Até mais.